Vamos a Porto Alegre, vamos lá na Farsul falar com o meu amigo Antônio da Luz para nós falarmos de economia. Antônio da Luz, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Prazer estar contigo, com toda essa grande audiência do Notícias Agrícolas. Muito bem, daqui a pouco a gente fala sobre a entrevista que nós fizemos neste final de semana, mas antes vamos fazer uma análise desse câmbio e como é que está a Bolsa nesta segunda-feira. Vamos lá, Antônio. Olha, hoje nós estamos com a Bolsa subindo, puxada pela Bolsa Americana, né? Os mercados também na Europa fecharam em alta hoje, então os Estados Unidos subindo e o dólar está perdendo valor hoje. O dólar, ele não é só em relação ao real, mas o dólar está perdendo valor em relação a uma cesta de moedas. E o real, que é uma das moedas mais batidas no ano de 2020, está subindo um pouco mais do que a média. O dólar está subindo, caindo cerca de 0,5% em relação às demais moedas, a média das moedas, e o real subindo mais de 1%, dando uma corrigida aí nessa queda. Bolsa também subindo bem, um dia de acomodação hoje no mercado financeiro. E toda segunda-feira tem a pesquisa Focus, do qual você é um dos participantes, um dos entrevistados, um dos pesquisados. O que indicou a pesquisa Focus nessa segunda-feira, Antônio? PCA subindo pela 10ª semana seguida, né? A previsão média 2,65, pela 10ª semana seguida sendo reajustada. Lembrando, né, o IPCA é um índice de inflação do consumidor amplo, o IGPM, que é uma que pega mais os custos de produção, em particular os custos da construção civil, já com uma alta de 18% acumulada em 12 meses. Nós estamos também com uma taxa de câmbio sendo reajustada para 5,35 no final desse ano, e a Selic lá para 2022 está em 4,55 para 2023, ou seja, a curva de juros futura é de alta. Então os produtores têm que ficarem atentos em compromissos pós-fixados que sejam indexados à Selic, da mesma forma que tem que pensar bem antes de fazer negócios hoje, que vão ser atrelados a posições de longo prazo por conta dessa alta dos juros futuros. Muito bem. Sobre a economia, nós estamos com dois problemas pela frente, dois dilemas, né? Nós, a economia, toda a sociedade brasileira e principalmente o presidente Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que é uma questão que vem lá de fora, essa coisa toda, o câmbio, mas nós temos que saber que nós temos que manter o auxílio de alguma forma, ou uma bolsa mais alentada, Bolsa Família mais alentada. O fato é que nós temos 20 milhões de pessoas desassistidas dia 1º de janeiro e não podemos furar o teto. Esse é o primeiro dilema. O segundo dilema é que os preços gerais das coisas subiram muito. Ontem nós fizemos uma entrevista bem mais alentada com o Antônio da Luz. Eu vou tirar só um trechinho, Antônio, para você comentar, que é a história do IGPM, que o IGPM é o índice que mede os preços gerais, e todos os preços estão em alta, ou seja, inflação à vista, juros em alta. Eu vou voltar já com você, mas veja esse trecho da entrevista que nós fizemos com o Antônio da Luz. Produtor, pegue uma peça que você tenha comprado agora recentemente e veja no seu sistema, nas suas anotações, nas suas notas, quanto que você pagou essa mesma peça um ano atrás, para ver quanto ele custou. Ou seja, a elevação da taxa de câmbio, ela faz com que os custos de produção aumentem, principalmente, neste caso, os industriais. Então, o IGPM, por que o IGPM é chamado a inflação do aluguel? Porque as pessoas reajustam o aluguel sobre um indicador, sobre um índice de inflação que reflete a construção civil. É por isso que o IGPM é o do aluguel, porque ele é o da construção civil. Ele é o que melhor representa a construção civil dos índices gerais, não setoriais, dos gerais. Então, o que acontece? Um aumento de 18%, 19% no IGPM é um fortíssimo aumento nos custos de produção das cadeias produtivas brasileiras. E o que acontece? Se dá uma hora para outra despencar a taxa de câmbio, não vai despencar os custos na mesma proporção. Nós vamos ter preços baixos e custos altos. Isto é uma preocupação recorrente.
Bom, enfim, acho que a essência de nós explicarmos os preços altos está explicado, que a gente precisa ter uma solução para o dilema de furar ou não furar o teto, vai ter que prestar dinheiro de fora para fazer frente às despesas que nós vamos ter que enfrentar depois do Covid. O fato que eu coloquei, viu, Antônio da Luz, é que a economia é que rege a política. Pelo menos essa é a concepção que eu tenho. E isso tudo vai ser colocado à prova, quer dizer, o governo Bolsonaro vai ser colocado à prova. Qual é o seu entendimento quanto a isso, Antônio? João Batista, eu sei da tua preocupação, até porque tu é uma pessoa de bom coração, com os 20 milhões de pessoas que podem ficar desassistidas lá em janeiro. Eu também estou preocupado com elas genuinamente. Tenho certeza que todas as pessoas que nos acompanham também estão preocupadas. Mas nós temos que nos preocupar também com o que está acontecendo na Argentina. A Argentina não tem uma lei de teto. Ela fura teto, ela gasta mais que ela arrecada, ela não está nem aí. Ela foi dando benefício para todo mundo, não tinha como pagar. Bom, tudo bem, a gente dobra, a gente vai fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. Hoje, a taxa de câmbio na Argentina está 60,50. Eles têm uma inflação de 2 dígitos ao mês. E tem mais um detalhe. Saiu uma notícia, não faz muito tempo, inclusive saiu aqui no Notícias Agrícolas, que falava que quase metade da população da Argentina hoje tinha empobrecido, tinha virado pobre. O que eu estou aqui defendendo é o seguinte, João Batista, temos que nos preocupar com os 20 milhões? Sim, mas nós temos que nos preocupar com os 80 milhões que vão ficar pobres também se nós furarmos o teto, assim como acontece na Argentina. Não podemos brincar com o lado fiscal. O governo não pode gastar mais do que arrecada. Uma coisa é a gente merecer, precisar, gostar. Outra coisa é poder fazer. Nem tudo que o meu filho me pede eu posso fazer por ele. Faço tudo o que posso, mas nem tudo que ele precisa eu posso suprir. Paciência, assim é a vida. Se eu for por um caminho de me endividar para atender todas as necessidades deles, vai chegar uma hora que nem a escola dele eu vou ter dinheiro para pagar. Não é muito diferente no caso do Brasil. Temos que respeitar a lei do teto e este assunto é encerrado. Mais claro, impossível, Antônio da Luz. Bom seria, né? A gente gostaria de ser bonzinho, mas, como você disse, vai faltar lá na frente e todo mundo vai cair. Então vamos manter o país, vamos manter essa política do Paulo Guedes, sem dúvida nenhuma. Antônio da Luz, muito obrigado.